Boa noite, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Damos graças ao nosso Deus por mais essa semana, né? E por mais essa sexta, por esse dia tão esperado, onde a gente se reúne, né? Mesmo que à distância, a gente está ligado, né? Pelo Espírito Santo. E essa oportunidade da gente estar compartilhando, né? Esse alimento sagrado que é a palavra de Deus. Agradeço muito a Deus, né? Por ter essa oportunidade. E também muito grato pela vida de vocês, que estão sempre participando, né? Que comentam, que compartilham os vídeos, que ajudam, né? Então, eu só tenho a agradecer. Só agradecer, de verdade. E cada minuto, cada segundo do tempo que eu tenho dedicado para os nossos estudos, para mim é maravilhoso, assim, porque quando a gente está compartilhando junto, então a gente vê que realmente é o objetivo, né? Da gente poder estar meditando e dividindo a palavra. Acho que o áudio está chegando. De novo aqui hoje eu tenho a presença da minha namorada, da Carla, e ela está aqui me ajudando também no vídeo, então ela já me fez um ok que está chegando o áudio, então a gente já pode, né, partir para o início do nosso estudo, né? Então já convido vocês a pegar as suas Bíblias aí. A gente vai meditar na segunda parte do capítulo 3 de João. Semana passada a gente fez do versículo 1 ao 21, hoje vamos do 22 ao 36. Certo? Então a gente vai dividir em duas partes também. Agora a segunda parte do capítulo 3. Convido vocês a pegar então suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 3, do 22 ao 36. Amém? Convido vocês a gente fazer uma oração para a gente começar nosso estudo e pedir direção do Espírito Santo. Amém? Que a gente possa estar ligado pelo Espírito Santo, mesmo que à distância, né? Estamos ligados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Oramos. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso ajudador, nosso intercessor. Tu és Deus presente aqui conosco. Te agradecemos, Espírito Santo, porque você nos ajuda, você intercede por nós, e nesse momento também de estudo, a gente agradece por tudo. E humildemente viemos te pedir que você nos ajude a dividir a tua santa palavra, que a gente possa estar praticando também a tua santa palavra. Espírito Santo, prepara os nossos corações para que essa palavra venha ser guardada e a gente venha praticar para não pecar contra ti, não pecar contra Deus. Tu és Deus, a gente agradece muito. Nesse momento a gente pede, mesmo a gente sendo falho, sendo pecador, que você nos use como mensageiro, que a gente possa estar levando a tua santa palavra e também que a gente possa realmente estar cumprindo a tua vontade e não a nossa. Então, nesse momento intercede por nós, nos ajuda, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais para que tua santa palavra venha fazer morada em nosso coração. Amém? Então é isso, pessoal. Evangelho de João, capítulo 3. Duas partes, né? A gente dividiu a primeira parte do 1 ao 21, como eu falei, né? Agora a segunda parte a gente vai do 22 ao 36, divididos em duas partes, certo? A primeira parte está do 22 ao 30, que é a parte que fala que João Batista exalta Jesus, né? Dá um novo testemunho sobre Jesus. E a segunda parte é o Filho em relação ao mundo, né? Jesus em relação ao mundo, em relação a nós, certo? Então, do 31 ao 36 a segunda parte. Eu preparei aqui uma breve introdução, tá? Para a gente poder já ir preparando o que vem pela frente, certo? Então, essa nossa humilde exposição aqui vai aplicar essa grandiosa mensagem, né? Desse capítulo 3, da seguinte forma. Eu convido vocês a pegarem esse título para
para a gente conseguir entender e aplicar, certo? A gente tem buscado fazer o estudo também mais de uma forma mais expositiva, mais de aplicação, né? Então eu convido vocês a imaginar agora esses nossos versículos aqui do 22 ao 36 com o seguinte título: o mensageiro e a mensagem, certo? Então, o que a gente consegue entender sobre um mensageiro e uma mensagem, né? Aqui, teoricamente, falando, né, na parte técnica, né, para uma mensagem, né, na realidade, ser devidamente enviada, ela necessita ter no mínimo 4 elementos, né? E esses 4 elementos a gente vai analisar nesses versículos. Cada versículo vai nos apresentar esses elementos, né? Então, o que a gente consegue entender? Principalmente nesses dias de muitas fake news, né? De muitas mensagens falsas, né? Aqui hoje a gente vai estudar e aplicar a mensagem mais linda, mais verdadeira, mais pura que a gente pode ter, que é da palavra de Deus, que é propriamente Deus, né? Nos revelando a sua santa palavra. Então, como eu disse para vocês, uma mensagem, para ela ser devidamente enviada, né? Ela necessita no mínimo desses 4 elementos. O primeiro é o meio, né? Que é um instrumento, que seria o mensageiro, certo? E esse mensageiro a gente vai analisar do versículo 22 ao 30, que é essa primeira sessão que eu falei para vocês, né? Então, do 22 ao 30, a gente vai analisar esse primeiro instrumento, que seria o mensageiro, né? Esse meio, né? O meio dessa mensagem chegar até nós. Então, para a gente entender de uma forma mais prática. A segunda é um conteúdo. Qual é o conteúdo dessa mensagem? O conteúdo dessa mensagem a gente vai analisar ela no versículo 31, tá? Que já entra adentrando na segunda sessão aqui do estudo. Depois, o terceiro elemento, a origem, né? Qual é a origem dessa mensagem? Essa origem a gente vai ver do 34, versículo 34 ao 35. E a quarta e última parte são os ouvintes, as pessoas que recebem a mensagem. E essa parte dos ouvintes, a gente vai ver do versículo 32, 33 e o último versículo, que é o 36, que está aplicado aos ouvintes. Então, vamos imaginar assim o nosso estudo: o mensageiro e a mensagem, certo? Essa mensagem, ela precisa do mensageiro para ser levada, essa mensagem precisa ter um conteúdo, essa mensagem precisa ter uma origem e precisa ter os ouvintes. Então, aqui dentro desses versículos do 22 ao 36, a gente vai analisar esses elementos fundamentados na palavra de Deus, certo? O mensageiro, né? Principalmente nessa primeira parte aqui, do 22 ao 30, a gente vai aplicar esse mensageiro numa figura, né, de um mensageiro em 3 pontos, né? Na realidade, a gente pode analisar ele em 4 pontos, né? Porque Jesus já está fazendo parte aqui, como mensageiro também. Mas vocês vão conseguir entender melhor Jesus como mensageiro na segunda parte, tá? Então eu convido vocês primeiro a analisar aqui em 3 pontos de vista, tá? Do 22 ao 30, que vai ser a primeira parte que a gente vai ver. Então, o primeiro, né, que seria primeiramente é Cristo, a gente sabe que foi, né, o mensageiro que Deus enviou para nós. Mas aqui nesse contexto do versículo 22 ao 30, né, a gente vai analisar aqui João Batista, né, o qual o texto se refere. É o primeiro a nos revelar e dar o testemunho de Jesus. Tá? Então, nesse momento, a gente analisando João Batista como mensageiro, né, ele seria o primeiro a nos revelar Jesus. Claro que a gente sabe que o Espírito Santo já vinha, né, falando sobre Jesus desde todo o Antigo Testamento, né? Mas aqui a gente vai aplicar só nesses versículos aqui. O segundo, né, mensageiro seria João, o discípulo que escreveu esse evangelho que a gente está lendo, o Evangelho de Jesus segundo João, tá? Que é o que nos escreve esse texto e nos dá o testemunho tanto de Jesus quanto de João Batista, certo? Então a gente analisa João Batista dando testemunho de Jesus
depois a gente analisa João, dando testemunho tanto de João Batista quanto de Jesus. E o terceiro seríamos nós, os cristãos que atendem o chamado de Jesus, né? Então a gente consegue ver esses cristãos desde lá do início da igreja primitiva, né? Os apóstolos e os primeiros cristãos, até os dias atuais. Então, dos apóstolos até nós. Seriam os três mensageiros, né? Então a gente vê os cristãos que atendem o chamado, certo? Sobre o conteúdo, como a gente falou aqui, né? A mensagem precisa do conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo puramente celestial. Veio do alto, veio do céu, como vai nos mostrar o versículo 31. Tá? A origem. Qual é a origem dessa mensagem? Como eu falei, nesses tempos de fake news, né, que o pessoal se aproveita muito, né, das fake news, a gente tem sempre que analisar essa mensagem que está chegando, qual é a origem dela, né? Nesse momento, a origem dessa mensagem vem do poder trínito de Deus, da Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Como a gente vai conseguir entender isso? Do 34 ao 35, versículo 34 ao 35. E aqui a quarta parte fecha aos ouvintes, né? Toda criatura, todos os seres humanos, né? Então, desse modo, aplicando aos ouvintes, né? Assim como a palavra de Deus é sim, sim, ou não, não, é sim ou não, né? Salvos ou não salvos, né? Porque a palavra não tem esse meio termo, né? Ou é salvo ou é não salvo, ou é céu ou é inferno. Não existe esse umbral, esse meio termo, né? A palavra nos diz que é sim ou não, é salvo ou não salvo, como a própria palavra de Deus nos diz lá em Mateus, que a gente estudou mês passado, mês retrasado, de repente, que nos falava da parábola das ovelhas e dos bodes. Mateus 25, né, do 31 ao 46, nos fala essa parábola, né? Que aplica os que creem e aceitam, obedecem, né? E terão a vida eterna. Separa, né, os bodes das ovelhas. As ovelhas são os que creem, que aceitam, que obedecem e esses terão a vida eterna. Vai separar dos outros que não creem, não aceitam, não obedecem e não terão a vida eterna, né? E permanecerão sobre a ira de Deus. Então, essa parte aqui dos ouvintes, né, como a gente está vendo aqui, vai estar do versículo 32, 33 e versículo 36. Eu botei aqui 35, versículo 36. Então, convido vocês a pegar suas Bíblias aí. Vamos ler do 22 ao 30, para a gente entender sobre João Batista exaltando Jesus, dando um outro testemunho, né? Vendo o mensageiro aqui nessa parte. Amém? Pega a tua palavra aí, então vamos. João Batista exalta Jesus, um outro testemunho de João Batista, né? Então, Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água, e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro
com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Amém? Então, né, a gente vai entrar aqui no inicinho aqui falando um pouco da parte técnica, só para a gente entender, para ficar esclarecido, certo? Observando aquela parte que fala já logo no início do versículo, que Jesus estava batizando com os discípulos, né? A gente analisando o contexto do Evangelho de João, o próximo capítulo aqui vai salientar, João salienta que Jesus não batizava, certo? Ele dava autoridade aos seus discípulos para batizar. Então Jesus estava com os discípulos batizando, mas quem batizava eram os discípulos, não Jesus. Tá? Então a gente consegue entender que é importante também a gente analisar o contexto da história. Tá? Isso aí a gente sempre ressalta, né? A gente não pode analisar um texto fora do contexto, né? Porque senão vira pretexto, né? Como a gente vê hoje muitos falsos pastores aí usando a santa palavra para usar um pretexto para distorcer a palavra e, né, roubar a fé das pessoas, enganar as pessoas. Certo? Então, como eu disse, Jesus dava autoridade para os discípulos para batizar. Tá? Eu vou ressaltar mais uma vez o início do versículo que diz assim, ó, como começa aqui. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou ali um tempo com eles, batizando. Mas, como eu falei, o contexto nos mostra que Jesus dava autoridade, Jesus não batizava. Tá? Jesus não batizou ninguém. Esse batismo, na realidade, ele era propriamente uma extensão, né, do ministério de João Batista. Era o batismo do arrependimento, né? E não aquele batismo que Cristo citou, né? O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que a ordem que Jesus deu aos seus discípulos, né, um tempo mais tarde, quando Jesus falou, vão e batizem em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, só para a gente entender que esse batismo que ele dava autoridade para os seus discípulos fazer, certo? A gente consegue entender, analisando os estudos, que era uma extensão do ministério de João. Porque João já começou a batizar antes, preparando o caminho para Jesus. Então, esse batismo que os discípulos estavam fazendo sob a autoridade de Jesus era esse batismo do arrependimento, né? Batismo e arrependimento. Então, não o batismo cristão em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Agora, né, com dois grandes grupos trabalhando, a gente consegue imaginar que aqui os discípulos de João estava batizando, e os discípulos de João aqui, e Jesus, né, em outra região também, com seus discípulos batizando. Então a gente vê dois grandes grupos trabalhando para o reino, certo? A gente consegue imaginar assim, né? Só que aí nesse momento, né, surgiu questões religiosas, teológicas, e propriamente a gente consegue analisar que pode-se dizer que eram ciúmes, né? O próprio texto vai nos mostrar que os discípulos, né, interrogam João de uma certa forma, também falando da purificação, que seria essas questões religiosas e teológicas, né, criadas pelos judeus, porque os judeus criaram muitos costumes fora da lei, fora da palavra, também para se beneficiar, né? Então a gente consegue entender isso, que essas discussões, né, essas questões religiosas, teológicas, elas também soam como uma sementes de discórdias e dúvida. Discórdia e dúvida, porque eles interrogam João de uma certa forma, dizendo assim, ô João, tu não está vendo? Estão batizando lá, estão levando o pessoal que estava aqui vindo para nós, está indo para outro lugar. E aí então João, como um verdadeiro mensageiro do reino, né, ele finalizou toda essa discussão, dando um testemunho de si mesmo. Primeiramente ele fala de si mesmo, e também de Jesus, com humildade, né, e autoridade divina. Ele dá esse testemunho, fala de si e fala de Cristo com humildade e autoridade, né? E acaba nos dando também uma grande lição, né?
dá uma bela lição e um grande exemplo para nós. A gente conseguiu analisar principalmente ali o finzinho do versículo, né? Aquele versículo 30 muito conhecido, né? Aqui na minha linguagem do NVT nos diz: ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Em outras traduções diz que ele cresça e eu diminua. Então é um versículo bem conhecido também. Então a gente, né, João acaba, né, com autoridade divina, né, dá um grande exemplo ali e resume todas as dúvidas, acaba acabando com aquelas discussões, porque ele, né, consegue realmente mostrar qual era o objetivo dele, o objetivo de Cristo. Então a gente aprende muito aqui com João, né? Aqui fiz uma pequena aplicação aqui para nós, certo? Para a gente também entender um pouco com essa parte aqui, né? O nosso principal propósito, na realidade, também é conduzir as pessoas, né, até Cristo. A nossa missão é influenciar as pessoas, né, a seguirem Jesus, e não a nós. Nós somos homens, pecadores, falhos. Claro que a gente tem que buscar santificação cada vez mais, ler a palavra, praticar, pedir ajuda do Espírito Santo, certo? Mas o nosso principal propósito é conduzir as pessoas até Cristo, incentivar elas, né, a seguirem Jesus, não seguirem a nós, certo? Então a gente também consegue entender que a gente deve aumentar em humildade, ser cada vez mais humilde, né? Diminuir as nossas vontades carnais, né? As nossas vontades pessoais, para que Cristo possa crescer, para que o Espírito Santo possa crescer. A gente tem que nos esvaziar das nossas vontades, nos esvaziar das coisas que o mundo oferece, para que o Espírito Santo possa cada vez mais tomar conta do espaço que é dele, porque nós somos criaturas de Deus. Então aqui João diz, nos dá um exemplo de humildade. A gente tem que diminuir o nosso eu, nosso ego, né? A gente como homem, como ser humano, diminuir as nossas vontades, né? Para que o Espírito Santo possa crescer em nós. E só assim a gente vai conseguir dar ênfase também, né, nas coisas do reino. Porque não adianta eu também estar aqui falando um monte de coisa para vocês sobre a palavra, incentivando vocês a seguir Jesus, mas logo ali depois eu estou voltado para as coisas do mundo, estou, né, fazendo tudo errado, e aí meu vizinho vê, minha mãe vê, minha namorada vê, o pessoal da minha congregação vê, e aí de nada vai adiantar. Então João nos dá essa grande lição: diminui a tua vontade. Para que Cristo possa crescer, a gente tem que nos esvaziar das nossas vontades para o Espírito Santo poder cada vez mais tomar conta, né? A gente ficar cada vez mais cheio do Espírito Santo, para que ele possa também crescer em nós, certo? A gente está falando isso numa aplicação para nós. A gente sabe que aqui João Batista estava falando puramente dele diminuir e Cristo cada vez aumentar mais, mas a gente também consegue trazer essa lição para nós nos dias de hoje, certo? Essa é a nossa missão, nosso propósito: levar Jesus, incentivar as pessoas a seguir Cristo, diminuir as nossas vontades, ser cada vez mais humilde, para que o Espírito Santo possa, né, aparecer em nós, né? Como tem uma frase de Martinho Lutero muito linda que diz que a nossa missão é levar o Evangelho aos ouvidos das pessoas, né? E aí então o Espírito Santo levará dos ouvidos para o coração. Então a gente entendendo assim, a gente consegue, porque quem convence, né, é o Espírito Santo. Mas a gente tem que entender também que a gente tem que dar esse passo, né? Então, como mensageiro do reino, né, tudo o que temos e recebemos vem do Senhor, como propriamente João disse aqui, né? Tudo que vem do céu, né? Então a gente consegue entender que se vem do Senhor, tudo que temos vem do Senhor, tudo que a gente recebe, a gente tem que usar para a glória dele. Tudo que a gente faz, né, como tem também a palavra diz, quer comendo, quer bebendo, quer fazendo o que for, façamos para a glória de Deus. Então, aqui nós como mensageiros, tudo que a gente tem, né, propriamente a nossa saúde, o ar que a gente respira, tudo
Vem de Deus. É o favor merecido, a própria vida eterna que a gente almeja, né? Se preparar para receber de Deus, né? Vem de Deus. Então, o que a gente tem e recebe de Deus, a gente tem que usar para a glória dele, certo? E o trabalho daquele que teme ao Senhor, né, é fazer com que a noiva, né, como aqui João fala da noiva, fala do noivo, então, se a gente entende que somos mensageiros, que tudo que temos e recebemos é para a glória de Deus, né, o nosso trabalho é fazer com que a noiva, né, a igreja, né, o corpo de Cristo, né, nós como membros, né, do corpo de Cristo, reconheça o noivo. Nosso trabalho é fazer com que as pessoas, que a noiva reconheça o noivo, né, o corpo reconheça a cabeça, que a igreja reconheça Cristo, que a tua família reconheça Cristo, teus vizinhos, e assim a gente vai, e propriamente através da nossa vida, não só com palavras, mas com atitude. Então é isso que vai fazer a diferença. E esse é o papel de todo cristão, certo? Ser amigo do noivo. Então a gente, como amigo do noivo, a gente tem que, em formas técnicas, alimentar e cuidar da noiva, conquistar a noiva para o noivo. Para a gente conseguir entender que esse é o nosso papel, né? Se a gente é amigo de Cristo, a gente é um cristão verdadeiro, a gente tem que alimentar o corpo de Cristo, alimentar a noiva, alimentar as pessoas com a palavra, né? Ser amigo, né? Conquistar, mostrar Cristo para as pessoas. Então a gente consegue entender que o papel de todo cristão é ser amigo do noivo, alimentar e cuidar da noiva e conquistar ela para o noivo. Amém? E um grande exemplo disso é Gênesis 24, que a gente já meditou um tempo atrás, capítulo 24 de Gênesis, que é a missão do servo de Abraão de encontrar uma esposa para Isaac. Vocês lembram que Abraão falou para o seu servo, ó, tu vai lá para a terra dos meus familiares e vais buscar uma noiva para casar com meu filho. Então tem todo aquele juramento ali, né, de Abraão como seu servo. Ali o servo chama Abraão de Senhor. Claro que a gente, citando, é um Senhor com letra minúscula, a gente vai analisar o texto, e quando está o Senhor em letra maiúscula é direcionado a Deus. Então tu pega depois essa parte de Gênesis 24 e dá uma meditada também para dar mais uma aplicada, tá? Mas assim, por que eu trouxe mais essa citação do capítulo 24? Porque o tema central da missão desse servo indo buscar essa noiva para Isaac, filho de Abraão, o tema central está direcionado na dependência da orientação de Deus. A gente vê que esse servo, antes de chegar lá, ele ora e pede que Deus dê a direção, que mostre essa noiva para ele. Então, para ter sucesso, para essa missão ter sucesso, ele orou, certo? Ele fez uma oração, pediu que Deus direcionasse. Então, é com certeza também para nós um jeito da gente aplicar esse tema, né, em nossa missão como mensageiro, né, e servos de Deus. A gente vai pegar o exemplo desse servo de Abraão que orou para Deus. Deus, por favor, me dá a direção que eu possa reconhecer a esposa para levar para o Isaac lá. Então que seja com a gente também, a gente vai aplicar esse mesmo tema central de Gênesis 24. A gente tem que orar para que Deus nos direcione, nos dê as palavras certas para dizer para as pessoas, para que a gente possa conquistar essas pessoas também, a noiva para o noivo. Certo? Então o tema central é esse, orar sem cessar, orar, pedir direção de Deus. Porque com a nossa força a gente não consegue nada, mas se Deus, né, a gente pedir, se mostrar dependente de Deus, confiar nele, com certeza a nossa missão também vai ter sucesso, assim como o servo de Abraão teve sucesso em buscar essa noiva para o filho de Abraão. Então a gente vai aplicar também esse capítulo 24, né, para nós, como mensageiros e servos de Deus,
a oração, pedir direção de Deus sempre. Amém? Vamos para a segunda parte? Então, essa segunda parte a gente vai do 31 ao 36, para a gente analisar a mensagem. Então, a gente conseguiu entender que essa primeira parte foi aplicada ao mensageiro, certo? Os termos técnicos e termos também de aplicação aqui para nós. Agora, a segunda parte, a gente vai analisar mais o ponto de vista da mensagem, né? Como a gente falou, o nosso estudo hoje seria o mensageiro e a mensagem. Tá? Vamos então do 31 ao 36, para a gente entrar aqui na segunda parte. Amém? Está com a tua Bíblia aí? Vamos lá, do 31 ao 36. A palavra de Deus nos diz o seguinte: aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho do que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele diz. Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito Santo. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então aqui a gente vai analisar como essa mensagem que João também está dizendo aqui, certo? E agora a gente vai entender também o que eu disse para vocês no início, que a gente viu o mensageiro como em 3 partes: João Batista, João e nós, como mensageiros também. Mas aqui a gente consegue entender que o mensageiro também é 4, como eu falei para vocês. E agora nessa segunda parte, vendo o testemunho de João, ele também nos revela o Deus encarnado, Jesus, né? 100% Deus, 100% homem, como mensagem e como mensageiro. Então a gente consegue ter essa dimensão de Cristo como a mensagem vinda de Deus e também como mensageiro, né? Vindos diretamente do céu, enviados por Deus Pai, e capacitado pelo Espírito Santo, certo? Então, como mensagem, né? Como mensagem, Jesus apresenta, né, um conteúdo celestial, verdadeiro, trazendo as palavras do próprio Deus. Ele, como mensagem, o conteúdo dessa mensagem é celestial, o conteúdo dessa mensagem é verdadeira, e essa mensagem traz as palavras de Deus. Amém? Como mensageiro, ele nos revela a origem dessa mensagem, certo? E essa origem está no poder da Trindade, poder trínico, o poder da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a origem dessa mensagem, certo? Então a gente vê que por amor ao Filho, Deus amou tanto Cristo, que deu o poder do Espírito Santo sem limite para ele, certo? Então a gente vê que a origem dessa mensagem tem o poder aqui trínito de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a gente vê como a própria palavra de João, o testemunho de João, diz que Deus dá sem limite para Cristo o poder do Espírito Santo. E agora aqui nessa parte é nos apresentado, né, um único Deus, né, como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, revelando a origem da mensagem e do mensageiro. A origem da mensagem e do mensageiro. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus envia seu Filho e lhe dá o poder do seu Santo Espírito. Então a gente consegue analisar o único Deus verdadeiro manifestado em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a origem dessa mensagem. Amém?
como a gente também viu no início, né, do Evangelho de João, a palavra estava com Deus e era Deus. Jesus já estava com Deus antes da criação e Jesus era Deus. A palavra era Deus, verbo, né? Então a gente consegue entender Jesus como mensageiro. Ele apresenta o conteúdo celestial, verdadeiro, trazendo as palavras do próprio Deus. Perdão, como mensagem. Como mensageiro, ele nos revela a origem da mensagem. E esta origem é o poder da Trindade. Amém? Agora, né, para a gente conseguir aplicar essa segunda parte a nós. Agora a gente aplicaremos a nós esta segunda parte do estudo, né? Como eu digo isso para vocês, nós sendo os destinatários, né, os ouvintes desta mensagem. Agora é diretamente para nós, tá? Essa aplicação aqui vai soar para nós, como os destinatários dessa mensagem. Como a gente vai conseguir aplicar, né? Porque ao receber a mensagem, quando a gente recebe essa mensagem, né, a mensagem e o mensageiro, porque a gente tem que receber o mensageiro para poder receber a mensagem, né? Está reservado a nós duas escolhas. A partir do momento que tu recebe a mensagem e o mensageiro, tem reservada duas escolhas para nós, para todos, certo? Ao recebermos a mensagem e o mensageiro, está reservado a nós duas escolhas: vida eterna, crendo e obedecendo Jesus, ou a ira de Deus, rejeitando e desobedecendo. Agora a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor isso aqui. Porque se a gente rejeitar, né, e desobedecer, a ira de Deus permanecerá sobre nós, como fala aqui no finzinho do versículo. Finzinho do capítulo também. Tá? A gente consegue entender que a maior arrogância e soberba do ser humano é rejeitar a salvação em Cristo. Né? E isso a gente diz também não só para as pessoas que não ouvem, ou que não querem ouvir, mas também aquelas pessoas que já ouvem e estão dentro de um contexto de igreja, entende? Achando que a gente vai conseguir nos salvar por nossas próprias forças. Às vezes, somente pelas obras, né? Não, a gente entende que a própria palavra nos diz, a parte anterior do capítulo que a gente estudou semana passada, é uma obra de Deus. Isso é uma obra que Deus faz em nós. Claro que a gente tem que meditar na palavra, tem que buscar a comunhão do Espírito Santo, mas a gente tem que entender, né, que a gente não pode ter essa arrogância, essa soberba, achar que a gente vai conseguir nos salvar, né, com as nossas próprias forças. Então a gente deve lembrar que a gente não tem nada que não tenha vindo de Deus, inclusive a nossa salvação. E tudo que temos é para anunciar a Ele. Dependemos do Senhor porque sem a obra, sem crer, sem confiar nele, né, a ira do Senhor permanecerá sobre nós. Quando diz permanecerá sobre nós, não é que a gente vai receber a ira, ou que virá a ira sobre nós, mas não, ela não se apartará de nós. Porque a gente sabe que né, a nossa natureza, a gente foi concebido em pecado, a natureza humana é pecaminosa. Então, se a partir do momento a gente consegue entender que é Cristo que nos liberta, né, disso tudo, a gente consegue entender que a gente é totalmente dependente dele, que a gente necessita dele, aí sim ele vai nos apartar da ira de Deus. Senão a ira permanecerá. Permanecerá, como eu disse, não é porque ela vai vir a ira de Deus, ou que a gente vai receber a ira de Deus. Não, ela não se apartará, porque ela já está. E ela só vai se apartar a partir do momento que a gente recebe a mensagem, recebe o mensageiro, obedece, né, e anda através do caminho que é Cristo, guiado pela palavra de Deus. Mas todo aquele que crê, né, que crê que Jesus veio do alto, que Jesus fala a verdade do que viu e ouviu, né, que confia que o seu testemunho é verdadeiro e que reconhece que é totalmente dependente de Jesus, esse terá a vida eterna. Né?
Então aqui eu trago essa mensagem final assim para nós, né? Nós cristãos, assim como João Batista foi enviado por Deus como o mensageiro, hoje somos nós, né, os enviados para anunciar Jesus Cristo como o centro e cabeça da igreja, centro da nossa vida, da nossa casa, né, da nossa família. Então hoje a gente tem essa missão também de anunciar nós como mensageiros, né? A gente tem essa missão dada por Cristo para anunciar Ele como a cabeça da igreja, centro, né, da nossa casa, da nossa família e da nossa vida. Amém? Então eu convido para a gente finalizar agora o estudo, ler Marcos, Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15. É um versículo bem conhecido, mas só para dar uma ênfase nisso que a gente está lendo agora aqui. Nós como mensageiros hoje, né, a gente tem esse dever, né, de anunciar Cristo. Então Marcos 16, versículo 15. O próprio Cristo vai nos dizer isso aqui. Achei. Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Então, Jesus deu essa missão para que a gente também, né, comece a anunciar Ele, as notícias, as boas novas que é Cristo. E como a gente sabe, a gente tem que começar por nossa casa, por nossos vizinhos, para depois a gente ir dando passos maiores. Então hoje, como mensagem, a gente entende que essa mensagem que a gente está estudando e que a mensagem que a gente vai anunciar é uma mensagem celestial, né? É uma mensagem que tem um conteúdo celestial. A origem desta mensagem é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós como ouvintes, né, a gente tem que aceitar esta mensagem, se tornar dependente da mensagem e do mensageiro que é Cristo. E ao mesmo tempo também nos ver hoje em dia como mensageiros, certo? Que a gente deve também cumprir o nosso papel de mensageiro. Amém? Creio que foi um pouco menor hoje o estudo, porque a gente analisou aí do 22 ao 36. Semana passada a gente viu a primeira parte, hoje a gente viu essa segunda parte. E o que eu mais desejo no meu coração é que tenha sido um pouco proveitoso, né? Que você consiga também aplicar um pouco desse humilde estudo. E agora eu convido vocês a gente fazer uma oração para agradecer o nosso estudo e que a gente consiga também, né, aplicar a Santa Palavra e um pouco desse humilde estudo. Semana que vem, se Deus permitir, voltamos a Gênesis. Então a gente volta a Gênesis, deixa eu achar aqui certinho, né, pra gente entender aqui. João 3, nós estamos em Gênesis 37, então a gente vai estudar semana que vem Gênesis 38, amém? Se Deus permitir, então, sexta-feira que vem, voltamos ao Antigo Testamento para estudar Gênesis 38, amém? Amém. Então oramos para agradecer o nosso estudo e para que a gente possa realmente estar aplicando a palavra de Deus em nossa vida, amém? Oramos. Senhor Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade de estar meditando na tua santa palavra. Senhor, te agradecemos porque tu enviou o teu Filho, enviou o teu Santo Espírito, para que hoje também a gente possa ser mensageiro da tua palavra. Porque a gente entende, Senhor, que a gente depende do teu Espírito Santo, a gente depende, Senhor, da ajuda, depende da mensagem de Cristo, dependemos do teu amor para também anunciar o teu Filho, anunciar o teu reino. Senhor, somos falhos,
somos pecadores, mas nesse momento a gente te pede que o teu Santo Espírito venha cada vez mais fazer morada em nossos corações, que a gente possa também ser um legítimo mensageiro, levar as boas novas de Cristo, através da nossa vida, através dos nossos atos, das nossas atitudes, né? A gente consiga mostrar Cristo também para as pessoas, porque a gente sabe que o tempo está chegando, Cristo está às portas, então que a gente possa também ser como João Batista, que falava para as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos, porque Cristo está voltando. Então que a gente possa também, Senhor, ser como mensageiro e apresentar essa mensagem, Senhor, assim como João Batista e também como João, o discípulo de Cristo, apresentou a nós essa mensagem. Assim como o Espírito Santo nos revelou essa mensagem, Senhor, que essa mensagem é celestial, essa mensagem vem diretamente de Ti, Senhor Deus, através do Teu Filho e através do Teu Santo Espírito. Então nos usa como mensageiro, que a gente possa também estar levando essa mensagem para as pessoas, que essa mensagem seja colocada como semente no coração dessas pessoas e que o coração, Senhor, dessas pessoas possa ser como aquela terra fértil, que onde aquela semente dá frutos, dá muitos frutos, frutos de arrependimento e também frutos bons, né? Frutos que possam ser divididos com as pessoas. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa semana que está terminando. Senhor, obrigado porque a gente também está ligado ao Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que o Senhor tem acrescentado ao estudo. Senhor, nos usa. Usa cada pessoa também, que essa pessoa também possa ser um mensageiro dentro da sua casa, na sua vizinhança. E onde ela for, Senhor, ela seja um mensageiro, Senhor, da Tua Santa Palavra, que é pura, que veio do céu, que veio do alto, através do Teu Filho amado Jesus, capacitado pelo Teu Santo Espírito, que hoje está aqui conosco na terra, nos ajudando, Senhor, a falar da Tua Palavra e a levar a Tua mensagem. Muito obrigado e que a Tua vontade seja cada vez maior em nossa vida, que a gente venha diminuir cada vez mais, para o Teu Santo Espírito aumentar em nós e a gente poder anunciar a graça de Cristo e o Teu amor. Amém. Amém, pessoal. Obrigado. Então, semana que vem, se Deus permitir, Gênesis 38. Um abençoado final de semana. Que o Espírito Santo seja cada vez mais presente na tua vida, na tua família. E tu também, pode ter certeza que tu também é um mensageiro de Deus. Medita na palavra, que o Espírito Santo vai botar as palavras na tua boca e tu, em um momento oportuno, que as pessoas precisarem, tu também vai ser um mensageiro de Deus. Capacitado pelo Espírito Santo, falando as coisas de Deus. Mas medita, te alimenta da palavra, que é só aqui, a gente não precisa de mais nada, porque a gente tem que estar aqui na palavra de Deus. Amém? Uma abençoada noite, até semana que vem.